Irmãos, eu estava tentando meditar um pouco nessa palavra, que é uma mensagem bastante conhecida, mas eu pedi ao Senhor para eu trazer uma mensagem aprofundada nesse chamado. Deus, aprofundada nesse chamado, para que nós possamos entender a razão desse chamado, a razão por que Deus chamou Mateus, por que Deus chamou esse homem que não tinha uma vida no meio dos seus companheiros, no meio das suas parentelas, no meio dos seus conhecidos, uma vida que todos não poderiam dizer que é uma boa pessoa, que tinha uma boa conduta, que poderia levar o Evangelho, que poderia pregar esse Evangelho, mas ele tinha uma vida totalmente errada. E Cristo, ele vai lá e chama ele para uma obra. Dá para entender isso? Por que que Jesus ele não levantou? Ou já aqueles que estavam levantados, os escribas, os homens doutorados da lei, que já estavam levando, porque não foram ao encontro? A gente fica narrando isso. E muitos ainda interpretam essa mensagem, mas Jesus ele explica, dizendo que ele foi aos seus, mas os seus não receberam. Os que estavam preparados realmente não estavam preparados. Os que estavam lá pregando e ensinando o povo não estavam ensinando corretamente. Então Jesus ele veio pregar o Evangelho para aqueles, Não sei pra quê. que poderia até pensar em si mesmo: será que eu estou preparado? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será que eu estou preparado? Será que eu estou numa posição para pregar, para levar uma mensagem importante, para conduzir as pessoas a uma conduta verdadeira, para conduzir as pessoas a vir a esse Cristo que demonstrou até hoje que realmente Ele é o Rei dos Judeus, Ele é o Cristo, Ele é aquele que veio resgatar, que veio salvar, que veio libertar, que veio remer a Israel, que veio proclamar o Evangelho. Ele estava pregando de uma maneira que ia para os pecadores, que ia ao encontro deles e ia lá com uma palavra, e essa palavra ia dizer: vem comigo. Jesus
Glória a Deus. E esse homem chamado Mateus, se você entrar na história dele, a Bíblia narra, começando em chamar que ele era publicano. E o que é publicano era um homem cobrador de imposto. Ele cobrava o imposto aos judeus. E esse imposto que ele cobrava era acima, como a irmã até falou, que ia pagar um imposto acima do valor que era o seu lar. E Mateus, ele fazia isso, oprimia os seus irmãos judeus. E os seus irmãos judeus não gostavam da ação desse homem. E eles não amavam o trabalho e a vida, a conduta que esse homem chamado Mateus levava. E Mateus, a gente tem que frisar que ele trabalhava antigamente para os romanos, que oprimia a nação judaica, a nação dos judeus, a nação eleita, a nação escolhida, a nação que Deus preparou, a nação que Deus remeu, a nação que Deus sempre estava com ela, a nação que vai subir para o céu, a nação quando o Senhor vier com aleluia do seu alarido e com voz de arcanjo, é a nação que vai subir, é a nação que está esperando, mas tem outro no meio dela, que somos nós, que o Senhor nos escolheu também. Ele nos adotou como filhos, Ele nos adotou, colocou nós junto com essa nação, como também povos eleitos para subir, onde nós não merecíamos. O Senhor Jesus, quando veio, não é só para pegar para os judeus, irmão, mas é para pegar também para todo mundo. Glória a Deus. Todos têm que saber que eu vim salvar, que eu vim resgatar, que eu vim manifestar a minha palavra. Outro ponto é que Jesus, ele vê que quando ele chama, ele vê a conduta desse homem. Ele conhece a Deus melhor do que ele mesmo. E Jesus, ele sondava já os pensamentos e o coração desse homem. E ele sabia que Mateus, ele tinha tudo. Ele vivia bem, irmão. Ele vivia bem. Ele tinha as suas posses, a sua riqueza. Ele tinha, porque ele trabalhava e ganhava em cima dos irmãos. Ganhava em cima. Ele vivia bem. Só que Jesus, ele conhece o coração do homem. Aquilo que ele mostra em semblante não é o que está dentro. Aquilo que ele mostra em alegria para dentro, ele vê tristeza, ele vê angústia, ele vê tormento, ele vê uma alma aflita, ele vê uma alma que busca esperança, que busca refúgio, que busca segurança, que busca certeza, que busca algo importante para a vida dele que está faltando. Mateus poderia ter dinheiro, Mateus poderia ter muitas amizades, Mateus poderia ter tudo ali que ele tinha naquela época, mas estava faltando, era Jesus da sua vida. O que estava faltando era um preenchimento principal. Aleluia, Jesus. Glória a Que era Deus. Cristo. Glória a Deus. E era Jesus. No verso 10 ele vai dizer: e aconteceu que estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, e assentaram junto com Jesus, os seus discípulos. O que eu quero dizer com esse chamado
ouvido dela, Senta. sentado na cadeira parada. Senta ali. A oportunidade de Jesus, quando Ele nos chama, nos transforma, nos capacita, não podemos ficar parados, sentados, vendo, porque nós contemplamos que a igreja, irmão, a igreja é um corpo, a igreja é um só corpo. A Bíblia nos ensina e é bíblico que a igreja é um corpo e um corpo com muitos membros. E esses membros têm que trabalhar junto com o corpo para a igreja crescer unida, triunfante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a igreja ela não cresce sozinha, ela cresce unida, ela cresce numa união estável, aonde um prospera e o outro também, aonde um cresce e o outro também. Aleluia. Não podemos ficar mais parados nesse chamado. Glória a Deus. Quando o Senhor chamou a Mateus, Ele não pensou uma ou duas ou três vezes para o seguir a Cristo. É como se estivesse já tampado na sua mente, na sua visão, na sua cara, que Ele estivesse esperando por isso. Uma oportunidade. Porque muitas das vezes a gente espera, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, eu vou fazer diferente, eu quero fazer diferente. E Deus, Ele nos concede mais uma chance. E dentro desse corpo eu quero colocar que a igreja precisa de nós para ela crescer, para ela se mover. Na igreja tem trabalho de oração que precisa das senhoras. Na igreja tem trabalhos para os jovens que precisam dos jovens. Eu trabalho eu com minha esposa em São Cristóvão com os jovens. E a gente tenta colocar uma visão que é tão complexa na vida de um jovem, para valorizar primeiramente o princípio principal na vida dele. Valorize o teu chamado. Não se preocupa ainda com as tuas coisas a fazer. Valoriza aquilo, porque aquilo que tu se preocupa, tu vai atrasar aquilo que Deus Ele quer fazer. Acalma. Aleluia, Jesus. Glória a Tenha Deus. paciência, tudo vai acontecer instantaneamente. Quando você perceber, já está acontecendo. Glória a Deus. Mas o principal, a gente não pode deixar parado para fazer amanhã. O que é para fazer amanhã, a gente tem que fazer hoje. Aleluia, Jesus. A gente tem que chegar para os nossos líderes, pastor, o que é que precisa para fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar? Irmão, às vezes a gente pensa que não podemos ajudar na obra. Às vezes a gente pensa, não sei pegar, não sei louvar. O que é que eu vou fazer? Irmão, tem tanta coisa na igreja para nós que temos chamado de Deus para executar, para fazer. Às vezes a gente não é bom numa coisa, mas outra coisa a gente é bom. Às vezes a gente É, não sabe pregar, Jesus, mas tem outra coisa que a aleluia. gente sabe e isso vai fazer Glória a o Deus. reino de Deus crescer e você vai crescer junto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você vai crescer. Às vezes a gente não sabe louvar, mas tem outra coisa que a gente pode fazer para o rei. É só a gente procurar. É só a gente chegar perto dos nossos líderes, da irmã que é líder de oração, do líder aqui dessa igreja. Perguntar o que eu posso fazer, aonde eu me encaixo,
para você. Nunca esqueça disso, tem sempre um cantinho aqui. Você não é excluída, você não está separada daqui, você está numa união. Aleluia! Tem sempre um cantinho para você. Se você quer ajudar alguém, esse aqui é um lugar. Se você quer ajudar Cristo, esse aqui é um lugar. Esse aqui é um lugar. Temos que ter desejo. O negócio é ter desejo para fazer para Cristo. E Cristo, Ele colocou as autoridades eclesiásticas, onde a Bíblia fala sobre as autoridades eclesiásticas. Quem é as autoridades? Pastores, líderes de ministério. E temos que obedecer eles, para que a nossa vida venha a ser abençoada. É eles que nos ensinam a ir ao caminho certo, porque eles buscam mais e pega para a gente buscar também, porque eles necessitam da nossa ajuda, eles precisam, além de Deus, da nossa ajuda. Um precisa do outro. Jesus, ele veio para fazer discípulos, e depois dos discípulos eles fizeram mais discípulos, para que a igreja venha crescer em oração. E a igreja primitiva, ela crescia na oração, no partir do pão, na união. Glória a Deus! Eles se uniam, eles não se guerreavam entre si, eles se uniam para combater aquilo que vinha contra eles, e eles usavam o que o Cristo passou para eles. Então busque, tenha amor pela Bíblia, leia um versículo por dia. Se não quiser ler um capítulo, leia, mas tenha amor pelas Sagradas Escrituras. Irmãos, tem mensagem na Bíblia que ela é polêmica. Aleluia! Tem mensagem na Bíblia que é tão polêmica que se a gente não buscar, e temos que ter uma fonte confiável. Temos que ter cuidado com as redes ou com as fontes que estamos buscando para tentar ter uma interpretação da Bíblia Sagrada. Porque senão vamos pegar o Gênesis capítulo 6 e o verso 2, dizer que os anjos fizeram algo com as filhas das mulheres, aonde, aleluia, Deus, não é isso que a Bíblia tenta trazer, mas sim são as descendências do sexo. E quem foi Sete? Um dos filhos de Adão, porque Abel morreu e Deus deu outro. Domina, né? Um pouquinho. Temos que buscar a se aprofundar nas Escrituras. Temos que buscar conhecer a Bíblia. Eu estava dizendo para alguém que a gente não pode ler o Testamento Novo e excluir o Testamento Velho. Temos que ler o Testamento Novo, mas também temos que valorizar os princípios do Testamento Velho, porque o Testamento Velho é uma conclusão do Testamento Novo, porque o Testamento Novo também, ele vai frisar o que está no Velho para mostrar uma base bíblica. Glória a Deus! Temos que buscar. Mas o que me impressiona, Mateus 1, é que quando Jesus chama ele, ele tem a ousadia de buscar esse chamado. O homem tinha tudo, irmão. Ele tinha tudo. Mas ele se alegrou. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele ouviu os ensinamentos. Ele recebeu os ensinamentos. Ele se tornou discípulo. Depois de discípulo se tornou apóstolo. E depois de apóstolo começou a pregar o Evangelho. Começou a ser o enviado de Deus. Começou a ser aquele que Deus me enviou. Ele aprendeu, se capacitou,
buscou a entender sobre Deus, buscou a entender sobre Jesus Cristo, buscou ter uma relação com Jesus, buscou ter algo em particular com esse Cristo, para poder salvar outras pessoas que estavam perdidas da mesma forma que ele estava, que não tinham salvação da mesma forma que ele tinha. Ele começou a exclamar aquilo que ele estava vivendo. E o que ele estava vivendo era tão forte que não poderia ficar só para ele, ele tinha que compartilhar. Porque o que é bom a gente tem que jogar para outras pessoas também. Temos que compartilhar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente aqui no hospital para nós. Aqui é Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fazer nós crescer, se amadurecer, se fortalecer. Irmãos, quem me conhece lá no interior, Paulo, quem me conhece, eu era um filho rebelde com a minha mãe. Eu era tão rebelde de um jeito que eu tinha hora para sair de casa, mas hora para voltar eu não tinha. Eu voltava 5, 3 horas da madrugada. Porque conheci a minha mãe ali, eu deixava ela em casa angustiada, atormentada, sem saber se eu ia voltar ou não. Minhas coisas, cada vez que eu fazia, era de mal a pior. Eu nunca cheguei a bater em minha mãe, mas lançava palavras de ofensa para ela, que isso machucava ela. E ela sempre foi uma mulher dedicada à família, a trabalhar para dar o melhor junto com meu pai. Ele sempre falava para a gente sempre andar certo, correto, e não fazermos aquilo que a gente. Eu não ouvi, mas com a glória de Deus, Deus me deu mais uma oportunidade para valorizar o chamado, valorizar essa honra que é ser chamado, ser convidado para uma coisa maior do que eu, maior do que nós, maior do que tudo. E Ele nos deu essa honra que era para ser para que poderia até ser para os anjos, mas Deus concedeu a nós a honra de levar a sua palavra. Os anjos queriam, mas eram os homens que escutavam. E aí? Aleluia. Mãe, o Miguel tá batendo em mim. Para. Deus, Ele deu uma honra. Glória a Deus. E às vezes nós desprezamos esse chamado. Que possamos honrar o chamado, honrar a honra de ser chamados de filhos. Honre, ganhe almas, convide, ajude a sua igreja a crescer, ajude a sua igreja a produzir mais fruto. Seja uma ovelha que produz ovelha. Convide o seu colega, convide o seu vizinho. Eu fiz amizade aí com o Joab, esse jovem que vocês estão vendo aí. Esse jovem, no começo era tão difícil trazer ele para a igreja. Ele dizia para mim mais ou menos assim: Israel, por que tu não desiste, cara? Sabe que eu não quero esse negócio de igreja. Ele dizia. Eu olhava para ele e disse: cara, o que eu estou fazendo para contigo, tu não entendes agora, mas depois tu vai entender. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o que Deus fez para